Gente, continuando aqui a sequência de aulas, né? A gente vai agora partir para a parte de análise de correspondência, que nada mais é do que um aprofundamento, tá, do teste quadrado, ok? Então, como é que funciona? O teste quadrado, o que é que ele mede? Ele mede o grau de dependência, o grau não, a existência de dependência entre duas variáveis qualitativas, né? Então, por exemplo, pode ser estado civil e faixa de renda, tá? Estado civil com cor da pele, é, renda, né, categorizada com cor da pele. Então, você mede se existe relação, né, uma relação de dependência entre essas duas variáveis qualitativas, que podem ou não ser multicategóricas, tá? Mas tem que ser qualitativas. Só que quando você faz esse teste e o valor P dá evidência que existe relação, né, entre essas variáveis, você não consegue aprofundar dentro dessas duas variáveis, né, como é que funciona, né? Porque se você tem duas variáveis multicategóricas, o que acontece? Você sabe que tem relação, beleza, mas será que onde é que essa relação está pesando? Será que é igualmente ponderada entre esses níveis entre essas combinações dessas multicategorias, ou tem uma que é mais forte, mais fraca, tá? Então, a análise de correspondência ela vai ter esse papel, tá? Obviamente vai ter que ser um banco de dados multivariado, que você vai ter que ter p variáveis, né? E elas sendo multicategóricas, ou pelo menos binárias, tá? E a base de cálculo para essa técnica de análise de correspondência vai ser a tabela de contingência, que é a mesma que a gente utiliza para fazer o teste quadrado ou o teste de Fisher, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver dentro dessas categorias, dessas duas variáveis qualitativas, como é que essas relações estão acontecendo entre essas categorias, tá? Então, a ideia é basicamente um modelo gráfico. Com base nesse modelo gráfico, a gente vai conseguir analisar melhor as relações entre essas categorias. É excelente essa técnica. Então, ela complementa o teste quadrado. Qual que é a ideia? Você pega uma variável multicategórica, aplica o teste. Se ela for significativa, ou seja, se existir dependência, aí a gente parte para a análise de correspondência. Professor, mas se não existir evidência, se o teste quadrado for não significativo, ou seja, se não detecta relação, mesmo assim eu posso fazer? Pode, não tem problema. Mas quando o teste é significativo, você vê melhor isso no gráfico, ok? Então, é um método para a determinação de um sistema, né, de associação entre os elementos de dois ou mais conjuntos e busca explicar uma estrutura de associação entre alguns fatores. Esses fatores são com base nos percentuais, nos pontos de massa, que a gente vai ver mais na frente, que são os totais de linhas e colunas, tá? Então, com gráficos, a gente monta também utilizando a ideia de componentes principais. A gente vai utilizar medidas de componentes principais com base numa matriz que a gente vai montar através da tabela de contingência. Então, a base para todo o estudo vai ser uma tabela de contingência. Com essa tabela, a gente vai ter acesso a componentes com base nos pontos de máximos de linha, máximos de coluna, máximos não, totais de linhas, totais de cada coluna, depois pontos de proporção e assim vai, tá? Então a ideia vai ser ver a aproximação entre esses pontos representados em combinações lineares, que são basicamente os componentes principais, tá certo? Então vai ser mais ou menos uma ideia parecida que usa componentes principais. Por isso é tão importante aquelas aulas introdutórias lá de autovalores, autovetores, a composição espectral e por aí vai, tá? E toda aquela teoria de ortogonalidade. Então, ó, os gráficos são utilizados com base em componentes principais, nas linhas e das colunas. Então a gente vai conseguir avaliar melhor dentro dessas categorias a relação entre essas observações, tá? Tanto a gente consegue ver entre as observações quanto entre as variáveis, o que fica bem legal, tá? Vantagens dessa técnica, ela permite revelar relações que não teriam sido percebidas se a análise fosse feita aos pares de variáveis. Então a gente consegue detalhar melhor. A gente saber que existe relação, dependência entre variáveis qualitativas, não é a mesma coisa de você saber de forma mais aprofundada
entre as categorias. Então a gente consegue aprofundar mais esse nível de associação dentro das variáveis, tá? É excelente. É flexível, né, no tratamento de dados, por não ser necessário adoção de nenhum modelo teórico de distribuição e probabilidade. Então, assim como na análise fatorial de componentes principais, você não precisa ter, não é uma técnica inferencial, né, como eu já mencionei aqui. Então, você não precisa assumir uma distribuição, ter uma série de condições que satisfaçam a aplicação da técnica. Não, não precisa ter isso, né? Então, basta ter uma matriz retangular contendo dados não negativos. E isso acontece sim, porque você tem uma tabela de contingência. O que é que tem na tabela de contingência? São os valores de contagem, né? Então, se é contagem, vai ser não negativo, tá? No mínimo vai ser zero, tá? Então, a base, tá aí, ó. Uma tabela de contingência genérica, eu tenho duas variáveis. Variável A com I categorias e a variável B com J categorias. Então, eu tenho esses somatórios aqui, ó, das colunas, que é n e ponto, n2 ponto até n ponto. Então, vou ter a soma por linha e por coluna da mesma forma. n.1, n.2 até n.j, né? Depois eu vou corrigir aqui. Em que cada n e j representa um elemento pertencente à categoria i da variável a e à categoria j da variável b. Uma contagem. Então, esse n12, por exemplo, é o número de elementos que pertence à categoria 1 na variável A e à categoria 2 na variável B, ok? Então, como eu já expliquei, né, n ponto é o total por linha, n.j é o total por coluna e o nzão é o total de observações, tá? Então, o objetivo dessa técnica é estudar associações existentes entre as variáveis A e B, representadas pelas categorias I e J. Então, a gente vai, com o objetivo, se aprofundar nas relações entre as categorias I e J dentro dessas variáveis. Então, a gente vai extrair uma matriz em que cada frequência observada, N e J, se torna uma proporção. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar o N e J e dividir pelo Nzão. Então, você vai ter a proporção, né? Como se fosse uma probabilidade de o indivíduo pertencer, um objeto pertencer à categoria I da variável A e à categoria J da variável B. Então a gente vai só pegar todo mundo e dividir pelo nzão, que é o tamanho da amostra, né? Então, em vez de vai ter uma matriz de n's, a gente vai ter uma matriz de p's, tá? Com essas proporções, beleza? Então vai ser a mesma ideia. Esse P1 ponto aqui vai significar o quê? A probabilidade de alguém pertencer à categoria 1 da variável A. E esse PI ponto vai significar a probabilidade de pertencer à categoria I da variável A, né? E assim vai. A ideia vai ser essa, tá? Então, cada P representa uma proporção de explicação da frequência associada ao cruzamento da categoria I da variável A com a J da variável B, ok?